Olá, boa tarde. Hoje vim trazer um assunto muito importante, que é sobre a desigualdade. A desigualdade entre ricos e pobres no Brasil continua sendo uma das mais altas do mundo, seja qual for a base de dados usada para medir. As pesquisas podem até discrepar em relação aos cortes metodológicos, mas a conclusão é a mesma. Há um abismo entre os que têm menos e os que têm mais. Além do tamanho dessa distância entre ricos e pobres, outro fator que caracteriza a desigualdade no Brasil é a persistência do problema ao longo dos anos. Mesmo descontando variações que possam existir entre diferentes métodos usados para aferir se esse abismo diminuiu ou não. Nos diferentes governos, ele continua existindo, a desrespeito das políticas públicas adotadas ao longo de 32 anos desde a redemocratização. A diretoria executiva da organização no Brasil, Katia Maia, disse ao Nexo que esperava envolver toda a sociedade brasileira no debate sobre a desigualdade, pois é um debate urgente que não pode ser dividido em polarizações, em lado A contra lado B. Maia reconhece que avançamos em aumentar a base da pirâmide de renda no Brasil. Nos últimos 15 anos, mas a concentração do topo contínua. Ela lembra ainda que há discriminações de raça e de gênero perpassam todos os demais fatores de desigualdade no Brasil. Ela considera também que as reformas, como a Previdência e a Trabalhista, estão avançando no Brasil, mas não têm sido pautadas necessariamente pelo interesse da maioria. Por isso, Maia afirma que é fundamental que a sociedade civil organizada participe mais ativamente da reforma tributária e da reforma política. Por exemplo, temos que trazer toda a sociedade para pressionar o executivo e o legislativo, de maneira que saíram reformas que beneficiam a própria sociedade, diz Maia. A persistência da desigualdade no Brasil motivou a ONG britânica Oxfam a lançar um relatório nesta segunda-feira intitulado A Distância que nos une, um retrato da desigualdade brasileira. No documento, a organização mostra que uma pessoa que receba um salário mínimo mensal teria que trabalhar durante 19 anos para ganhar o salário de um mês de um brasileiro que faz parte do privilegiado grupo do 0,1% mais rico do país, e que apenas 6 pessoas têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres, metade da população. Esse foi o assunto tratado de hoje. Obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.